Ora então, uma vez que o tempo já vai longo, chamava todos aqueles que vão apresentar agora as sínteses finais aqui à mesa, faz favor, para, por ordem, o fazer. Portanto, o A, que é o ponto de partida, que é a sinalização e diagnóstico, enfim, e por aí adiante, fazem favor. Ou em computador, ou por leitura, enfim, o que vocês acharem por bem, é isso que vão apresentar. Eu dou-vos o lugar, portanto não tenho problema algum, se for necessário. Ora então, quem vai apresentar o tema a síntese do A? Sou eu. Ora então, faz favor. Aquela assim que eu vou ler, basicamente. Também fui escolhida, não sei porquê, para ser a porta-voz. Eu sou perita. Portanto, o tema é sinalização e diagnóstico. Foram-nos fornecidas, ou melhor, foram fornecidas aos grupos de reflexão 5 questões orientadoras e, sem dúvida alguma, a primeira questão foi um dos grupos que se alongaram mais. E a questão consta do seguinte: que deve ser acautelado para se realizarem sinalizações pertinentes e atempadas. A maioria dos grupos de trabalho que passou, e aliás, portanto, como porta-voz também dos outros moderadores que estiveram com este tema, é consensual que, sem dúvida alguma, deve ser feito um estudo do aluno em todas as suas vertentes, aquilo que nós dizemos o perfil do aluno. Em todas as situações, portanto, devem ser acauteladas. Isto deve começar logo a partir do jardim de infância. Chamar a atenção para a existência de fichas de sinalização, em que o processo passa através do diretor de turma, e aqui é importante referir em regime de confidencialidade. A ficha de sinalização deve ser simples, objetiva, assertiva, e muitas vezes o que se verifica é a existência de respostas. Também há situações em determinados ciclos, e isto acontece sobretudo no segundo ciclo, em que há uma sinalização com uma maior frequência e muitas vezes sem mesmo haver indícios concretos, e outros em que é o próprio diretor de turma que faz uma triagem e só posteriormente é que sinaliza. Após a ficha de sinalização, deve haver um encaminhamento das diversas situações, consoante a especificidade, e se a situação assim exigir, os alunos são então encaminhados para as equipas multidisciplinares. Algumas questões foram aqui colocadas, diz respeito ao processo. O processo é muitas vezes moroso, não é célebre, muitas vezes devido à própria burocracia. Muitas vezes também houve colegas que referiram a dificuldade, muitas vezes, em diagnosticar alunos com aprendizagem, os ditos NE, precisamente porque o Decreto-Lei 3/2008 é muito limitativo. Outra necessidade que deve ser acautelada é a sustentabilidade das equipas. Deve haver uma continuidade dos envolvidos no processo educativo. Estamos aqui, sobretudo, a falar de técnicos e professores. Muitas vezes também aquilo que se verifica é a colocação tardia dos técnicos e professores. Também outra situação que acontece é o facto, e isso é uma tendência, as turmas serem muito grandes, a necessidade de haver turmas mais pequenas, nomeadamente no primeiro ciclo. Isto para quê? Para se poder aplicar a tal pedagogia diferenciada que tem turmas longas, portanto isso não é possível. Existência de recursos e também, claro está, se os relatórios e os PIAs estiverem devidamente organizados,
portanto, podem-se calcular determinadas situações. Isto, portanto, foi o que os meus outros colegas moderadores e também as equipas que refletiram sobre esta questão denunciam. Relativamente à segunda questão, é quem sinaliza. Aqui já houve um maior consenso. Todos os grupos referiram, portanto, qualquer elemento da comunidade educativa, a partir do momento em que seja detectada uma situação anómala, para posteriormente ser encaminhado. Por exemplo, referiram que no caso do abandono no cientismo, deve ser o diretor de turma, ou no caso do primeiro ciclo, o professor titular de turma, maus tratos, negligência, isto já será uma competência do técnico, relativamente às questões pedagógicas, sem dúvida alguma, do Conselho de Turma. Também houve grupos que referiram que as próprias equipas TEIPs devem precisamente fazer essa sinalização. Muitas vezes, os próprios colegas da turma podem realmente fazer chegar o pedido através do diretor de turma e uma situação que cada vez se está a constatar mais nos últimos tempos é que são muitas vezes os próprios pais encarregados de educação que estão precisamente a fazer o tal pedido de sinalização. E, curiosamente, também aconteceu que grupos referiram o facto de já se estar a aplicar uma formação de pais encarregados de educação para se fazer precisamente essa filtragem de informação. Vamos passar à terceira questão. Que dimensões devem ser analisadas no diagnóstico? E aqui também todos os grupos foram unânimes. O percurso escolar do aluno, o contexto familiar, o contexto cultural, socioeconómico, emocional, comportamental e o absentismo. Quarta questão. Quem deve participar, ser envolvido no diagnóstico? Aqui chamar a atenção para a necessidade de haver uma articulação contínua, não em momentos isolados. Também devem intervir todos os agentes do processo educativo. Claro que geralmente é o diretor de turma ou o professor titular de turma que faz essa triagem, mas, antes de mais nada, tem que passar pela própria abertura e envolvimento do próprio aluno. Pois, claro está, pais encarregados de educação, técnicos. E outro dado curioso é as atividades extracurriculares. Muitas vezes fornecem informação que em contexto das aulas não se tem acesso. Por último, quinta questão. Diagnosticar para quê? Eu achei muito curioso, alguém do grupo passou pela mesa, referiu prevenir, intervir, solucionar. Sem dúvida alguma, é para melhorar e orientar o trabalho. Uma colega que também esteve como moderadora também achou muito curioso a resposta a esta questão. Igualdade, sucesso escolar. Também quero chamar aqui a atenção que muitos grupos referiram a necessidade de haver contactos informais com os pais encarregados de educação. Aqui no sentido de tratar os pais como amigos e não como inimigos. Há que desenvolver um pequeno processo formativo e informativo. E, portanto, não é apenas chamar os pais nas reuniões, das reuniões pós-avaliação, não é apenas chamar os pais nos saraus culturais, mas também em contactos informais. Café com pais, convidá-los, por exemplo, a almoçar na cantina, promover precisamente aquele envolvimento formal. Portanto, aqui é no sentido de haver um envolvimento dos encarregados de educação no processo informal e, portanto, também para, claro está, haver uma maior presença dos encarregados de educação pais em todo o processo educativo. Uma coisa que acontece muito é
competência realmente para isso não se verificar. E é tudo. Muito obrigado.